Por que você demorou tanto tempo para ter o resultado que você tem? Porque eu precisava aprender um monte de coisa com um monte de erro durante todo esse tempo para desenvolver a mentalidade para saber lidar com esse resultado hoje. Cara, se eu tivesse a oportunidade que eu tive aos 40, aos 20 anos de idade, aos 20 anos e meio, eu já tinha voltado para o mesmo lugar que eu saí ou para um lugar pior do que eu saí, porque eu não tinha maturidade para entender o processo, não. Você quer ter um resultado diferente do que você teve até aqui, sem renunciar de alguma coisa que você teve até aqui. Tudo tem um preço. A pergunta que fica é, tá disposto a pagar o preço? O que é que você tem coragem de abrir mão para chegar no que você quer? 6 dicas para uma possibilidade de sucesso. Primeira coisa que vocês têm que entender, isso não é dica, tá? Isso é só uma explanação, isso não está entre as 6. A primeira coisa que vocês têm que entender é que qualquer tentativa de caminhar é muito mais honrosa do que apenas uma ideia sem praticar ou o simples fato de não ter uma ideia. Então, é muito mais honroso você tentar e dar tudo errado do que você não tentar, e isso já vai ser o seu maior erro. Portanto, o maior sucesso que você pode ter na sua vida é tentar. Qualquer outra coisa que venha é fruto dessa tentativa. E não tenha medo de errar nessas tentativas, porque errar faz parte do processo. Qualquer pessoa que tenha alcançado o extraordinário naquilo que ela escolheu fazer, errou muito mais do que acertou naquela área. Entretanto, foi corrigindo erros, melhorando a si mesmo, até que conseguisse acertar mais do que errar, ou conseguisse ser tão bom quando acertava, que aquilo sobrepôs as vezes que errou. Então, você pega Michael Jordan, por exemplo, ele errou muito mais cesto do que ele tentou, do que ele acertou. Mas ele tentou acertar todas as vezes que errou e foi melhorando a cada tentativa, e os seus acertos foram tão relevantes que eles conseguiram sobrepor, às vezes, as milhares, talvez milhares de vezes onde ele errou. Portanto, não há sucesso maior do que tentar acertar. Entretanto, as tentativas, elas precisam estar pautadas por alguns pilares, por alguns princípios, para não ficar muito solto. Tem coisa que é tão óbvia que eu nem vou falar aqui, que é se qualificar, buscar conhecimento, enfim, tem umas coisas que eu não consigo nem acreditar que as pessoas vão começar. Por mais que eu veja isso todo dia, eu não consigo acreditar que as pessoas vão começar sem fazer isso. Porque se você for só uma pessoa que executa, aí você não vai, é fato, você não vai conseguir viver daquilo, não vai conseguir. Outro dia eu falei isso com a Daya. Daya é uma das integrantes do nosso instituto, Pega Visão, e ela faz parte da nossa Junina, que é um grupo de quadrilha junina que tem dentro do instituto. Pensa em uma pessoa talentosa. Não, pensa. Pois multiplica por 1000 o que você pensou dessa pessoa talentosa que é a Daya. Só que ela é uma pessoa que está no olho do furacão. E aí ela é aquela pessoa que pensa assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou surtar. Eu preciso ajudar aqui, que o negócio aqui está saindo do controle. Nesse momento é um perigo começar alguma coisa. Aí começa no olho de um furacão, extremamente talentosa, mas ela executa. Para você fazer negócio, você não pode ser uma pessoa que só sabe fazer crochê, por exemplo. Uma coisa é você saber fazer crochê, outra coisa é você saber fazer negócio. Uma coisa é você saber fazer arranjo, outra coisa é você saber fazer negócio. Uma coisa é você saber fazer um brinco, outra coisa é você saber fazer negócio. Uma coisa é você saber fazer uma tiara, outra coisa é você saber fazer negócio. Isso tudo ela sabe fazer. Mas negócio é outro jogo. Para viver da parada, viver, não é sobreviver não é para tapar buraco não. Não, eu tenho que me matar aqui hoje porque isso aqui é o meu Natal. Depois o povo some. Não, já está errado o que você está fazendo. Então as pessoas não sabem fazer negócio. E elas só sabem executar. Estou dando um exemplo da Daya aqui porque é uma pessoa que eu tenho uma determinada proximidade. Mas pode ser que a história da Daya seja a história sua que está aqui ouvindo isso aqui. Pode ser que você seja uma pessoa que sabe executar, que sabe fazer corte de cabelo, mas não sabe fazer negócio, que sabe fazer unha, mas não sabe fazer negócio, que sabe fazer uma higienização de um carro, mas não sabe fazer negócio. Então,
fazer negócio tem a ver com estudo, né? E buscar conhecimento é algo que é tão necessário que não era nem para a gente falar, para trazer à tona. Entretanto, em pleno 2025, nós temos que lembrar as pessoas que elas precisam aprender a fazer negócio, porque senão elas não vão conseguir fazer negócio. Vai até começar legalzinho, mas depois se desanda, é fato que vai desandar. Mas vamos lá. A primeira coisa que eu anotei aqui, trabalho duro. Cara, se você quiser ter sucesso na vida, para de acreditar em sorte, para de acreditar em acaso, para de buscar atalho para o processo, para de ser apressado, para de olhar com desdém para o sucesso alheio, para de acreditar que se você sair da CLT para empreender, você vai trabalhar menos, etc. Para com isso. Ou você coloca escrito em caixas altas em um lugar de destaque na sua casa, eu preciso trabalhar duro, ou você vai trabalhar com um pouco mais de leveza e vai ter um resultado muito aquém do que você tem condição de alcançar. Nada sobrepõe o trabalho duro. Sabe esse povo que vai para os Estados Unidos e depois fica falando que lá tá ganhando em dólar, não sei o quê, papapá? Pois é, trabalha 16 horas, 14 horas, 15 horas. Trabalhando 15 horas, 16 horas, 14 horas, você pode ficar aqui mesmo. Primeiro, você não vai ser tão humilhado quanto a galera tá sendo lá fora. Perseguição, pá, já começa por aí. Segundo, que se você trabalhar 15 horas aqui, você também vai ganhar dinheiro que a maioria aqui não ganha. Consequentemente, você já vai ter um resultado que a maioria não tem, no que se refere a ganhar dinheiro, não a ter dinheiro, que tem a ver com a educação financeira, é outra parada. Então, ir lá para fora, para trabalhar duro lá fora e ficar tirando onda como se aqui a coisa não estivesse fluindo, só porque quando você estava aqui você não trabalhava duro, aí é balela. Então, só estou dando um exemplo aqui de trabalhar duro. Trabalhe duro. Nada sobrepõe a pessoa que tem coragem de arregaçar as mangas e descer para a pista, independente de qual seja o cenário. Trabalhe duro. Eu vou te falar, eu trabalhei muito duro a vida toda. Eu costumo relatar isso e eu realmente falo isso com muita tranquilidade. Eu desafio qualquer pessoa, qualquer uma que conviveu comigo em qualquer época da minha vida, que fale assim, na época que eu convivi esse cara, ele não estava lutando. Eu desafio, qualquer uma. Eu tenho mais de 40 anos de idade. Eu desafio qualquer pessoa que conviveu comigo em qualquer época da minha vida que tenha me visto fora do ringue. Você vai ouvir pessoas que me viram lutando com armas muito frágeis. Você vai ouvir pessoas que me viram lutando muito machucado. Você vai ouvir pessoas que me viram lutando sendo chacota. Você vai ouvir pessoas que me viram lutando e perdendo lutas. Mas você só vai ouvir das pessoas que elas me viram lutando. Contando uma verdade, eu desafio qualquer pessoa que conviveu comigo em qualquer época da minha vida que tenha me encontrado fora do ringue. Eu desafio qualquer pessoa que conviveu comigo em qualquer época da minha vida que tenha me encontrado na noitada. Eu desafio qualquer pessoa que conviveu comigo em qualquer época da minha vida que tenha me encontrado com um copo na mão. Eu desafio qualquer pessoa que conviveu comigo em qualquer época da minha vida que tenha me encontrado dormindo na casa de alguém. Eu desafio qualquer pessoa que conviveu comigo em qualquer época da minha vida que tenha me encontrado aceitando qualquer convite para ir em qualquer lugar na companhia de qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. Eu lutei toda a minha vida. Perdi a ampla maioria das vezes que eu lutei, mas nunca me acovardei em lutar. E como eu sou um águia, eu desenvolvi a mentalidade de que eu vou trabalhar duro, mesmo que eu não ganhe todas as lutas, porque sendo um águia, eu considero que um águia nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende. Então eu vou aprender perdendo a luta, mas não vou perder pela covardia de não lutar. Trabalhei duro a vida toda. Portanto, eu não posso colocar outra coisa aqui nesse número 1 que não seja trabalhe duro para alcançar aquilo que você quer alcançar. Ou você vai assistir pessoas que aparentemente é inferior a você
alcançando um resultado que você não alcançou e talvez nunca vai alcançar, apenas pelo fato dessa pessoa ter trabalhado duro, coisa que você não fez e também não tem intenção de fazer, principalmente no hoje, onde a galera quer alguma coisa mais tranquila. Trabalhe duro. Segunda coisa, paciência. Respeite o processo. Galera, hoje é muito apressadinha. A pessoa começa a vender brigadeiro no sinal, aí só vende o produto, igual eu falei outro dia, não vende o que aquele produto entrega. Uma semana, se suportar uma semana, no primeiro dia faz aquilo com a receita que tem, enche um tabuleiro, vai pra rua, empolgado, eu comecei a vender, porque se eu vender não sei quantos a não sei quanto, eu chego a não sei quanto, se eu fizer isso durante um mês, eu chego a não sei quanto, e é nóis, aí deu bom. Aí desce com a bandeja de brigadeiro e vai. 3 dias depois a pessoa não está aguentando aquele sol, não está aguentando ouvir os nãos, não está aguentando vidro fechado, não está aguentando chegar no vidro e tentar falar com a pessoa e a pessoa não abrir o vidro, não está aguentando a exposição, não está aguentando o cortar os privilégios, porque lá na pista só fica quem não tem privilégio, aí não está aguentando. Uma semana depois você encontra com a pessoa, e aí, como é que tá o negócio de brigadeiro? Ah, não, cara, é ilusão. Esse negócio de brigadeiro é ilusão. Um sol do caramba. As pessoas sem educação, umas nem abrem o vidro para atender a gente. É por isso que a gente vai pra revolta, a gente tá tentando na moral e a galera... Meu amigo, minha amiga, não vai resolver. Controla a ansiedade. Lembra o que eu falei no post de hoje? É tudo mental, o coração só bombeia o sangue. Calma aqui, ó. Calma. Falta de inteligência emocional, paciência. Não vai acontecer. Ó, no primeiro momento, você vai pela empolgação. Mas é só pela empolgação. Você só sabe fazer brigadeiro, se é que sabe fazer brigadeiro. Se não colocar um negócio doce demais, cheio de granulado em cima e chamar de brigadeiro. Mas você vai com aquilo, tem critério nenhum, não sabe precificar, não sabe se posicionar, não sabe se comunicar, não sabe chegar, não sabe se vestir para ir, não suporta, não tem um horário de trabalho, se distrai toda hora no telefone, não tem a menor noção daquilo. Mas vai, no primeiro dia você vai pela empolgação. Então, no primeiro dia, no primeiro momento é só empolgação. No segundo momento não acontece absolutamente nada. Então você imagina, no primeiro dia pela empolgação, no segundo momento não acontece absolutamente nada, no terceiro momento pingam umas vendas, aí você começa a empolgar mais ainda. Oh, tá indo. Começou. O jogo, tô no jogo. Depois pinga mais algumas vendas, depois mais algumas, no sexto momento para de acontecer. Aquele semáforo que você chegou e que não tinha ninguém vendendo, você foi novidade no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. No quarto dia, você já não era mais novidade. Para de vender. Aí você chegou com o ombro assim, ó. Aí seu ombro vai fazendo assim, as pessoas percebem. Seu ombro tá assim, acabou. Uma coisa é o ombro tá aqui, outra coisa é... deprimente. No 20º momento da parada é que tudo acontece. O problema é que você não aguentou o sexto momento, que é o dia que travou. Não tem paciência. Eu demorei 40 anos da minha vida para alcançar o resultado que eu alcancei. Eu suportei 4 décadas. Fui chacota. Soltaram a minha mão. A lágrima desceu. Tentaram contra a minha vida. Invadiram a minha casa. Falaram um monte. E eu tive paciência para suportar 4 décadas. Você pensa mesmo que você vai conseguir, com uma semana, achar que deu bom? Eu suportei 4 décadas e você está pensando que vai conseguir com a semana? Hã?
Você tem noção de quanto tempo o Bolt aguentou? O Jordan. Conhece a história do Jordan? Conhece não? Lê isso aqui. Pera aí. Tô achando o outro não. Mas lê esse aqui. Lê esse aqui. Prepara o bolso, tá? Não é muito barato não. Mas lê. Tá bom. Vê quantas vezes ele tentou antes de ser o Michael Jordan que o mundo conhece. E você pensou mesmo que ia descer com a caixa de doce pro semáforo e uma semana deu bom. Sabe de nada, inocente. Paciência. Suporta o processo. Desce na segunda semana se não der bom na primeira. Desce na quarta semana se não der bom na terceira. Desce no quinto mês se não tiver dado bom até o quarto. Desce no 10º ano se nos 9 anos anteriores não deu bom. Mas não deixa de descer não. Quando você tiver que acontecer, você vai acontecer. Mas para você acontecer, você tem que estar na pista. Na pista. Ninguém acontece dentro de casa. Todo mundo que aconteceu desceu para a pista, botou a cara no sol. Por isso que aqui no Rio nós falamos, bota a cara. Chuá tá aí na live, ele sabe que é fala nossa de comunidade. Bota a cara aí, alemão. Aqui você tem que descer para a pista. O mundo real é de quem desce para a pista. Cristo foi crucificado, mas desceu para a pista para ser crucificado. E você não bota a cara. O Flávio Augusto da Silva estava lá, concursado, estava lá na parada dele, botou a cara, desceu para a pista, começou a comprar relógio no centro da cidade para vender. Desceu para a pista, botou a cara. O Bolt estava lá no meio do caos, desceu para a pista, botou a cara e começou a correr. O Rick Chess estava desempregado em 2017, meteu a caixa de isopor e botou a cara na praia. O Geraldo Rufino estava na fome, na miséria, botou a cara no lixão para catar latinha. Bota a cara, jogador. Quem aconteceu, botou a cara. Bota a cara aí. Botar a cara é um perigo, tá? Vai tomar soco, paulada, vai ter que suportar um monte de coisa, a lágrima vai descer, vai dar errado um monte de vezes. É um perigo, mas se você tiver paciência para ir aprendendo com essa parada aí, meu irmão, você não tem ideia de onde pode te levar essa parada de botar a cara e aprender com a pista sobre a pista. Com a pista. A rua ensina, a tal da faculdade da vida é de um nível de precisão que você não tem nem ideia. Mas é só para quem tem coragem de botar a cara e para quem entende que tem que ter paciência com o processo. Ah, mas eu quero para ontem. Ah, mas se não acontecer hoje, eu não sei se eu aguento mais. Então você está doente. Você já viu um médico dar alta para paciente doente? O doutor passa e pergunta, como é que você tá? Ah, não tô bem não, tô sentindo dor, ai meu Deus. Eu falo, não, então vamos fazer o seguinte, vou te dar um bezetacil e vou te deixar mais 15 dias. Aí daqui 15 dias eu passo, porque você não tá bem, você não pode ir embora. Percebeu? Tem que ter paciência com o processo, você tem que estar bom para você descer para a pista, você tem que estar bom para você receber a benção. A benção é igual a alta do paciente, Deus não vai te dar algo extraordinário com essa mentalidade fraca que você está hoje, não tem como. Você precisa ter paciência para suportar o processo, paciência para entender o jogo, paciência. É só assim que o cara lá de cima fala, não, agora sim ele está preparado para receber a bênção. A galera costuma perguntar assim, Rick, se você é tão capacitado assim, se você é tão inteligente assim, por que você demorou tanto tempo para ter o resultado que você tem? Porque eu precisava aprender um monte de coisa, com um monte de erro durante todo esse tempo, para desenvolver a mentalidade, para saber lidar com esse resultado hoje. Cara, se eu tivesse a oportunidade que eu tive aos 40, aos 20 anos de idade,
Aos 20 anos e meio, eu já tinha voltado para o mesmo lugar que eu saí, ou para um lugar pior do que eu saí, porque eu não tinha maturidade para entender o processo, não. Eu era igual a maioria mesmo. Eu achava que tinha que ser para ontem, eu queria ter um monte de coisa, eu queria fazer para o outro ver. Esse é o erro dessa idade. Eu precisei passar por tudo que eu passei até que eu chegasse com a carapaça, desenvolvesse uma carapaça, uma estrutura para suportar o lugar onde hoje eu ocupo. Para aí sim o cara lá de cima falar, ó, carruagem de fogo, junta aqui para mim. Bora, bora. Vem, bora, geral, para o que vocês estão fazendo, vem. O criador chamou geral e falou, ó, é aquele cara lá. É hoje. Pode descer a carruagem. Aí um ou outro falou, mas aquele cara lá, o senhor tá falando cara certo que é lá, que ele tá vendendo água? Dá uma olhada do que cara. Eu falei, é aquele cara lá. É ele. Vou pegar um cara do meio da multidão que eu lapidei durante 4 décadas. O que eu dei de lapada nesse cara, ele suportou e não parou. O que eu dei de rasteira nesse cara, ele suportou e não parou. O que eu fiz esse cara sofrer para ele aprender que não era no caminho que ele estava, ele suportou e não parou. Esse cara teve a paciência necessária para suportar o processo até aqui. Agora sim ele tem carapaça para eu o abençoar e ele saber o que fazer com a benção. Aí aconteceu. E você pensa que vai acontecer com você em 1 semana? Em 6 meses? Sério mesmo, barbeiro? Você abriu sua barbearia, tem 6 meses, o cliente não veio, você fala, ah, não, cara, essa barbearia não dá não. Tem mais barbearia que cliente aqui no bairro. Tem uma barbearia na esquina, agora o outro abriu aqui, ó, fizeram essa loja aqui, estão alugando, daqui a pouco um barbeiro aluga, e aí o que nós vamos fazer? É barbeiro cortando cabelo de barbeiro, porque tem mais barbeiro que cliente aqui nesse bairro. É sério mesmo que com esse pensamento você quer ganhar dinheiro? Você quer ter seu próprio negócio com esse pensamento? É isso mesmo? 6 meses? Você pensou que ia acontecer em 6 meses? Paciência, jogador. Paciência. Vou contar uma coisa pra você aqui. Tem uma maluquinha em Belo Horizonte, chama Selmara. Trabalhou com a irmã dela. Vou jogar na lata, hein? Foi mais usado do que trabalhou. Mas enfim, né? Tô certo. Deus não dorme. Nunca deram oportunidade para ela, suportou o processo até abrir a clínica dela. Ainda não aconteceu da maneira que ela sabe que pode acontecer, mas tá lá, fazendo dela. Uma hora a carruagem junta lá em cima, quem é esse Selmara aí? Aí já suportou um tempão. Suportou um tempão para chegar e o nego acha que foi ontem. Quando o Rick aconteceu, só conseguiu por causa do Flávio, jogador. 40 anos de idade. 40 anos, 4 décadas de caminhada. Aí eu resolvo dar tapa na mesa. Milhares de pessoas ouvem esse tapa, entre essas milhares, um cara chamado Flávio Augusto da Silva, e você desconsidera o tapa? O tapa antecedeu o Flávio. O tapa antecedeu tudo que veio depois do tapa, ou seja, houve um tapa. E você acha mesmo que só aconteceu por causa do que veio depois do tapa? Mas e o tapa, vocês não consideram, não? Mas eu vou entrar nisso um pouco à frente aqui, nas 6 coisas que eu anotei aqui. Tem sorte, não tem acaso, não tem pressa, não tem nada disso. É se preparar, trabalhar duro, ter paciência para suportar, inclusive esse tipo de comentário. Anotaram, né? Trabalho duro e paciência. Anotaram? Terceira coisa que eu anotei aqui, depois de trabalho duro e paciência, sacrifício. Meu irmão, sem renúncia. Sacrifício. Tudo tem um preço. A pergunta que fica é, está disposto a pagar o preço? O que é que você tem coragem de abrir mão para chegar no que você quer? Vou contar uma coisa aqui. Ó. Aqui em cima não vai ter, mas né, eu pego isso aqui. Aqui, ó. Vai uma água aí? A única maneira de eu colocar mais alguma coisa aqui dentro é tirando algo que está aqui dentro. Tá cheia. Ó.
Não cabe. Não tem como eu colocar mais meia garrafa de água aqui, mais meio litro de água aqui, se eu não tirar alguma coisa aqui de dentro. Ou seja, para que eu coloque qualquer uma outra coisa aqui, eu tenho que renunciar de algo que já está aqui. E você? Quer ter uma vida diferente da vida que você tem hoje, sem renunciar de nada da vida que você tem hoje? É sério? Você quer ter um resultado diferente do que você teve até aqui, sem renunciar de alguma coisa que você teve até aqui? Olha, se a sua lista de sonho for maior do que a sua lista de renúncia, isso é uma lista de balela, não é uma lista de sonho. É de balela. Se a sua lista de sonho for maior do que a sua lista de renúncia, essa lista é de balela, não vai acontecer. É simples assim. Sem sacrifício não tem vitória, não há possibilidade. Você poderia riscar isso aqui, ó, não vai acontecer. Então me fala da sua lista de renúncias ou da falta da sua lista de renúncia, que eu vou te contar o porquê você está no caos que você se encontra. Se bem que você sabe porque você está no caos que você se encontra. Você só coloca coisa, não sai nada. Nível máximo de distração. Nível máximo de se misturar. Nível máximo de gasto. Você acha que ganha pouco, mas na verdade você não ganha pouco. Não que você não ganhe pouco, é que você gasta muito mais do que você ganha. Humildade passou longe. Sei lá, hoje em dia tem gente, por exemplo, que não tem condição de andar num carro de aplicativo o tempo todo. Ah, mas eu não ando de ônibus. Então tá, vai lá. Os empreendedores de aplicativo te agradecem por você não andar mais de ônibus. Ok, tá tudo certo. Entretanto, a sua conta não fecha. Isso quando você não está na aba de alguém. Fulano, chama o aplicativo para mim. Beltrano, chama a Tatega. Sua lista de privilégios, né? Gente que diz que te ama, que tá te atolando no lugar que você tá, porque fica estendendo a mão quando não tinha que estender a mão. Você precisa ouvir uma meia dúzia de não. Uma meia dúzia de não de gente que te ama. Gente que te ama vai te falar o que você não quer quando você precisa de ouvir aquilo. Gente que diz que te ama vai te falar tudo que você quer e vai te atolar na lama. Se você está cercado de pessoas que só te falam aquilo que você quer, você está cercado de gente perigosa. Não venha conversar comigo para ouvir o que você quer, porque pode ser que eu vá te falar o que você precisa e não o que você quer. E aí você vai me achar um mala sem alça, um chato, um que se acha. Porque para você vai ser sempre assim. Qualquer pessoa que joga uma verdade no seu peito, não, mas fulano não dá para conversar, porque fulano se acha. Papo de fulano é chato demais, tudo dele é foco na missão, visão, hein? Seu tempo tá passando. Aí você quer pessoas que validam a vida que você leva? Não, pode evitar de falar comigo, porque eu não faço sala. Eu só fiz sala quando eu trabalhei de pedreiro. Fora isso, eu vou mandar na lata. Você vai odiar o que eu mandar, mas o que eu mandar tem o poder de transformar você em uma pessoa melhor. As pessoas não querem sacrifício, não abrem mão de privilégio, gasta mais do que tem, gasta apenas com coisa supérflua, está sempre no meio do auê e discursa que quer ter uma vida melhor e que não está aguentando mais. Não, cara, quer não. Falar que não está aguentando mais no olho do furacão, sendo que foi você que criou o furacão, é raso. Não é verdade.
Não é verdade. Nós temos que ter a humildade para declarar, criei um furacão e eu não vou conseguir desfazer ele sozinho. Fulano, me ajuda aqui a desfazer esse furacão. Mas tenha a humildade de reconhecer que criou o furacão, que você está no olho dele. Sem renúncia, sem sacrifício, não há vida próspera. Não tem como, essa conta não fecha. Não há a menor possibilidade de você ter uma vida extraordinária com uma lista de sonhos, ou de vontades, ou de desejos, ou de propósitos, maior do que a lista de renúncia e de sacrifício. Não tem como. Em 2017 eu peguei uma mochila e coloquei nas costas e parti eu e uma mochila. Renunciei de absolutamente tudo aquilo que me mantinha naquele lugar para ter hoje a mentalidade e o resultado que eu tenho hoje. Renúncia. Aqui está cheio. Para que algo entre aqui, eu tenho que tirar algo que já está aqui. E aí? Me fala da sua lista de renúncia. Se é que você tem uma lista de renúncia. Portanto, 1. Trabalho duro. 2. Suporte o processo. 3. Tenha uma lista de renúncia maior do que uma lista de sonhos. Mas renuncie verdadeiramente. O mundo não aceita quem tentar de meia sola. Estão gostando até aí? Ainda tem mais 3 aqui que eu anotei. Isso porque um garoto, para quem chegou depois, um garoto me fez uma pergunta. Rick, se você pudesse nos dar 5 passos que nos conduzem ao sucesso, quais seriam? Eu falei, vou te dar 6. Eu pensei um pouquinho, anotei aqui, cheguei a 6 e estou aqui explanando sobre esses 6. O primeiro deles é trabalho duro, o segundo é suportar o processo, ter paciência com isso. O terceiro é a lista de renúncias. Deixa eu ver o que a galera tá achando desse papo aqui. Bora, 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 bora. Cara, sou de Itaúnas, agora a minha missão é descobrir onde você vem aqui. Bora, 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 bora. Que loucura de live. Adorando o tema. 1. Trabalho duro. 2. Paciência, suportar o processo. 3. Renúncia. Eita, hoje bateu doido. Bateu doido. Bora, 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 bora. A galera tá gostando do papo, hein? Lor na caminhada, hein? Bora, bora, bora. Vamos lá pro quarto? Bora, 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 bora. Deixa eu ver aqui. Tem gente pra caramba aqui. Gente pra caramba por aqui. Muita gente por aqui. Oi! Peraí. Peraí. Oi! É bonita, né? Tá ouvindo live? Você se vê sempre assim pra ficar em casa ou é só pra sair? Bonita. Eu tô falando com a minha mulher, mas bonita, tá ali. Pô, vou ter que sair, galera. Agora é o seguinte. E eu tenho mais 3 dicas pra passar pra você. Agora eu vou ter que sair. Pera aí, tô descendo. Vou encerrar aqui. Galera, ó, não vai dar pra passar 5 dicas não, hein? Porque eu vou ter que sair agora. Mas eu vou ficar devendo essas 3 dicas pra vocês e volto mais tarde pra passar pra vocês, que eu tinha um compromisso marcado aqui. E eu cheguei na live e aí eu vou ter que parar a live para cumprir o compromisso que eu tenho agora. Depois eu retorno para continuar a live. Mas espero que vocês já tenham gostado dessas 3 dicas. Tá? Trabalho duro, suportar o processo e renunciar do necessário para alcançar o seu extraordinário. Volto depois para continuar a live. Assim que eu voltar de onde eu vou, eu retomo a live.